você penteia o cabelo ou depois? Peraí, deixa eu ver. Esqueci de passar batom. Eu passei. Minha também. Eu passei. Eu acho. Deixa eu ver minha beisola. Tá. Tá. Tamo junto, misturado. Ai, pronto, agora Máximos. Fica quietinho, Máximos. Ah, não, tadinho, deixa ele. Não, agora que ele latiu, tadinho, deixa ele. Não, deixa ele, tadinho. Vamos? Podemos? Vamos lá? Sem enrolação? Ô, menino Máximo. Olha o ego desse menino, hein? Tu tá alimentando as sombras dele, hein? Você não tá Ele estudando. já tá estragado. Ele já tá estragado. Já. Tá mega estragado. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 15º episódio de Aprendiz de Joana. E hoje em dose tripla! Tripla! Seja muito bem-vinda, Alba Sampaio. Obrigada! Seja muito bem-vinda. A honra e a alegria é minha. E vocês certamente Obrigada. já conhecem, Alba Sampaio é nome lá de registro, né? Acho que só quando o bicho pega, alguém te chama assim, Albinha? Só. O restante, não. É igual mãe, quando quer chamar atenção, chama o nome inteiro, entendeu? Pois é, ainda fui gentil que eu esqueci os do meio. Desse modelo. Bem-vinda, Alba. Bem-vinda à nossa reflexão. Quando a minha mãe estava brava, era Alba Lucínia, né? Aí, tá vendo? Ainda bem que ninguém conhece meu nome completo ainda. Dever de casa, então, pesquisar o nome. A sorte sua, porque quando conhece... É isso aí. Então, estamos aqui hoje com a Albinha para contribuir com o nosso estudo. Albinha, que é também psicóloga, é trabalhadora espírita, desde antes de que ela nasceu, ela já tinha se comprometido com isso, né, Albinha? Oxe, você pode até não lembrar, mas eu acho que sim, porque não teve outra escolha, não. De 8 filhos, eu que de alguma forma mergulhei mais profundamente, né? Então, acho que já deve ter uma programação lá. É isso aí, mas que bom que você seguiu a programação, né? Que às vezes a gente foge da escola. Tô tentando. Tô tentando. Bem, e no nosso Psicologia da Gratidão, a gente entrou na semana passada no capítulo 4, que fala da conquista da plenitude pela gratidão. E hoje, na primeira etapa, falar de exercício da gratidão. Vamos lá. O que vocês começam a falar aí para mim sobre esse capítulo? Quem começa? Os convidados primeiro, né, gente? Olha, eu lembro que em off era assim, Daniel, você começa, né? Lembra que eu falei do roteiro, não tem. Não tem, né? Ai, meu Deus, tá certo, tá certo. Mas lembrando aqui o que o Daniel falou em off, né? Usando de Manuel Sampaio, nesse introito do exercício da gratidão, a Joana fala, né? Para a gente entender ou processar a questão da gratidão, é preciso que a gente esteja mergulhado nesse oceano de amor, né? Então, o amor é essa emoção primordial, a emoção do amor é primordial para a gente alcançar a gratidão, né? Ter esse entendimento da gratidão, é preciso que nós estejamos mergulhados no amor. E quão difícil é para nós, nesse mundo, né, nesse estágio evolutivo do planeta, né, entender o amor, já que a gente vive nessa concepção de guerra e de ódio, né? Então, e de indiferença, né? Porque acho que o contrário do amor é a indiferença.
Então, é bem complexo o entendimento de amor. Embora Jesus tenha trazido isso e outras pessoas, né, trouxeram isso, mas por isso que a gratidão ainda é uma complexidade, vamos dizer assim. Joana, ela traz nessa introdução, né, Alba, que você está trazendo, essa parte das conquistas, né, do conhecimento, das nossas experiências, né, que resultam do treinamento, né, do exercício. Então, se a gente está hoje afastados, entre aspas, né, nesse cotidiano nosso, pelas opiniões divergentes, enfim, tudo que nos afasta uns dos outros, né, Joana, ela acaba nos trazendo o exercício como um remédio ou algum acalento para o nosso dia a dia, aonde a gente precisa experimentar esse exercício. Lembro que a gente comentou no off sobre como é difícil, né, a gente reconhecer a gratidão hoje. Como é difícil a gente enxergar a gratidão, porque muitas vezes a gente está tão atrelado aos julgamentos, àquele preenchimento do nosso ego, ao alimento que acaba, né, alimentando as nossas sombras, os arquétipos que nós usamos no nosso dia a dia para representar coisas que às vezes nós não somos ainda, mas que a gente precisa começar a olhar para isso, para trazer o nosso consciente. É um exercício, de fato, difícil, mas que precisa ser feito. Perfeito. Então, olha, como e ela Albinha... diz aqui, Daniel... Sim. Pode falar, Albinha. Não, é só a frase aí para complementar, né, o que a Joana fala. A necessidade imediata e inadiável, né, de reservar-se a esse exercício. Pois é, eu ia justamente trazer isso, porque juntando o que você traz da importância do amor, né? E Daniel falando do treinamento, complementando isso que você leu, essa necessidade imediata e inadiável de reservar espaço, né, para o treinamento do perdão. E como amar se a gente não perdoa? Se a gente não, né, inicia com esse exercício do perdão, da gente tanto se perdoar das nossas falhas, para sem culpabilização, a gente seguir no exercício da vida, no exercício do autoconhecimento, né, de se iluminar, como também do outro. E aí, né, gerando esse espaço para cultivar a gratidão, né, na nossa vida. Seguindo. Exatamente. Tem uma frase do escritor, né, pensador Leon Tolstói. Tem uma frase do pensador Leon Tolstói que diz que o primeiro passo para o perdão é compreender. Perfeito. Então, eu carrego bem essa frase que passar pelo perdão é o entendimento, entender o perdão é passar pela compreensão, né? Quer dizer, o que levou o sujeito o que levou a fazer isso ou aquilo. Né? Se eu compreendo, né? Se eu dou um passo atrás, analiso, observo, eu consigo caminhar, eu consigo caminhar em direção ao perdão, né? Eu acho essa frase muito legal. Bem alinhado isso que você está falando, Alba, com Joana traz na página 84, né, o dever de mergulhar no self para o encontro com a consciência. Então, esse mergulhar, né, na nossa imagem, nas coisas que nos rodeiam, como somos, trazer a consciência isso para que a gente, com calma, com paciência conosco, né, com perdão conosco, né, a gente consiga
aos poucos experienciar, as palavras difíceis estão comigo hoje também, trazer essa experiência do perdão. Porque às vezes eu me questiono, será que de fato eu, Daniel, perdoo? Será que eu, de fato, Daniel, consigo ter essa leveza do perdão? Ou será que eu, Daniel, só falo, perdoei você, perdoei tal situação, e depois eu fico remoendo de alguma maneira no meu inconsciente e trazendo no automático essas couraças que ainda me amarram lá do meu primitivismo, ou dos arquétipos sociais, ou do coletivo que eu vivo, né? Então, como eu exercito esse perdão, o meu auto-perdão, porque eu ainda tenho que entender que sou imperfeito, então isso vai me trazer mais leveza no olhar com o outro, né? Ficou muito forte para mim nesse item do exercício a parte do julgamento, o quanto eu ainda julgo situações no automático. E isso é uma falta de visão no meu ego, uma falta de olhar para o meu consciente, é uma falta de saber perdoar. E esse saber perdoar talvez só venha com mais exercícios. Perfeito. E muito bom quando a Albinha traz essa contribuição aí do Tolstói, né, para a questão da compreensão, porque o que Jung vai trazer aqui nessa sequência é justamente esse convite. Ele apresenta 5 etapas no que diz respeito à aquisição da consciência. E quando a gente busca a compreensão, é também essa busca de tornar consciente aquilo que a gente só parece que dispara contra o outro, não é isso? As nossas raivas, não, eu perdoo, eu fiquei magoado, ou isso ou aquilo. Quanto disso existe a incompreensão, existe a não consciência de, às vezes, o que é nosso, né? Que a gente já falou em outros momentos da questão das sombras, que a gente não está olhando que aquele incômodo do outro, na verdade, está aqui dentro de mim. E é interessante, Ju, como essa pandemia tem trazido isso para a gente, né? Como, porque assim, eu digo ultimamente nas lives que acho que tem 2 coisas que a pandemia tem me apontado, assim, que é a reinvenção e a paciência, né? Então, e quando você traz isso para a gente, esse mergulho, né? E a Joana traz isso também, esse mergulho no self, esse mergulho em nós, né? Para a gente, para sair aí um disparador de consciência, nós estamos vendo exatamente essa dificuldade. Então, o Papai do Céu falou assim, olha, menino, você vai ser obrigado a voltar para dentro. Vai ter jeito não. Presta atenção, volta para dentro, olha para dentro, tá na hora de tomar consciência, filhote. Acorda para a vida, né? Então, assim, a pandemia é como se o Papai do Céu estivesse fazendo isso, que é como meu pai e minha mãe faziam. Senta aí, pensa no que você fez, acorda, né? É isso. Perfeito. E aí, fazendo esse link com a pandemia, né, Albinho, desse convite, e que bom se a gente conseguir aceitar isso como um presente, não é? Como um presente para a gente voltar para dentro, para o rumo da consciência. Essa primeira etapa que Jung vai trazer para a gente é justamente a respeito da conquista, da identificação entre a consciência do ser e tudo quanto se lhe refere no entorno da sua existência. Então, o quanto, não é? Nós não, digamos, eu vou dizer estávamos, mas muito pretensiosamente, né? Porque 4 meses de pandemia ainda não conseguiram, talvez, um despertar, né? Lá essas coisas. Mas o quanto estávamos completamente atrelados, identificados ao nosso ritmo da vida material, a loucura do tempo, de dar conta de tudo, de multitarefa, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e de achar que aquilo sou eu.
nos identificávamos com o quê? Para, de repente, a gente ir para dentro de casa e... Nossa, eu estou dentro de casa, eu estou comigo? Eu estou me vendo? E se a gente sair hoje, por exemplo, que está um pouco mais tranquilo aqui no estado, assim, flexibilizado um pouco mais, né, ao ir e vir, né, o quanto parece que as pessoas estão na rua hoje, essa ânsia de satisfazer, né, de estar com as outras pessoas. Parece que abriu-se as portas e está todo mundo indo sem muito pensar. Então, quando se traz essa reflexão de quanto nós aprendemos nesses 4 meses, me restam algumas dúvidas ainda, porque, inclusive, é o meu desejo de sair correndo e de sair para ir para a praia, para ficar lá sentado, e para ir para um shopping livre, sabe? Essas necessidades, o quanto isso também me afeta. Então, quando a gente olha para a gente, eu percebo que mas caminhei tão pouquinho que ainda tem esses desejos ainda muito aflorados, né? Nesse estágio assim, que deveria, de fato, ter introjetado alguma lição nesse momento, né? Esse primeiro exercício é a conquista do ser, né? É olhar para si mesmo, né? É uma frase que eu achei muito legal. Acontece que se torna difícil existir no mundo sem que ocorra esse fenômeno de interdependência entre ele e o que se encontra à sua volta, né? Então, na fala da Juliana, quando ela fala dessa coisa louca em que o tempo passa, a gente muito rápido e a gente não consegue perceber quem está do nosso lado, porque a gente não mergulha na gente, não para pensar na gente, claro, não olha para si, para essa consciência, e certamente a gente não vê quem está do nosso lado, a importância das coisas que estão ao nosso lado, essa interdependência que nós temos do outro, que ninguém o nosso poetinho, é impossível ser feliz sozinho, né? Então, a gente precisa trazer esse diálogo e a gente não traz, né? Não traz, via de regra, né? Via de regra. Perfeito. E continuando a segunda etapa, então, que Jung vai trazer, já é uma etapa onde já se expressa a consciência que distingue o eu e o outro, né? Alcançar esse período em que se pode diferenciar o sujeito do objeto, o self que se é em relação ao do outro ser. Né? Ou seja, a gente vai caminhando, ele vai dando aí as etapas para a gente, né, estar mais consciente e talvez a gente já até esteja começando ao estar dentro de casa, a gente passou, né? Novamente, eu com a minha pretensão. Fomos convidados a olhar assim, bem, existe um eu, existe um outro, né? E agora? A gente volta correndo para onde estava? Ou a gente investe em quê? E agora, José? Pois é. O nosso Carlos Drummond. E agora, José? E agora? O que a gente vai fazer? Se a gente não viu o outro, essa segunda etapa aí é complicadíssima, não é não? Esse segundo exercício, né? Que é distinguir o eu do outro. Se o outro não existe, né? Se existe só o eu, então... Então, por isso que é um exercício, né? A Joana traz isso lindamente, né? E o exercício é isso, né? A gente vai para a academia para desenvolver algum músculo. Sim. Eu quero tríceps, eu vou para o aparelho que me desenvolva o tríceps, né? O bíceps, né? Então, é um exercício mesmo, né? E a segunda etapa é isso, é olhar o outro, né? É distinguir entre o eu e o outro. Se eu não enxergo o outro, a segunda etapa é bem complicadinha. Perfeito. E só assim, acalmando um parênteses, acalmando os corações, né? Porque nessas etapas, Jung vai trazer muitos conceitos, como conceitos de introjeção, vai falar muito de projeção. A gente não vai conseguir
nesse outro, a gente teve que fazer uma escolha, né, gente? Assim, É. a gente vai comentar, principalmente refletindo aqui com o nosso dia a dia, com a questão da gratidão, e se compromete a continuar estudando para, quem sabe, num outro momento, ou no nosso momento ao vivo hoje, a gente pensar algum exercício, alguma coisa que a gente compreenda melhor, por exemplo, os mecanismos de defesa, né, projeção ou outras coisas. Mas são muitos conceitos que a gente não conseguiria aqui, né, e que a gente vai ao longo do tempo. Então, vamos com a gente, vamos buscar outras bibliografias também, né, tem uns vídeos ótimos do Marlon Reikdal que fala sobre isso, que são muito legais, sobre projeção. É verdade. Quem quer falar dessa terceira etapa aí? Na terceira etapa, as projeções transferem-se para símbolos, lições, princípios éticos, facultando a compreensão do abstrato com a realidade de Deus em alguma parte. O conceito vigente desse Deus, quando punitivo ou compensador, representa a projeção transferida dos pais para algo mais transcendente ou até mesmo mitológico. Gente, é demais, não é? Eu fico tentando me encaixar. Será que eu estou no 1, 2, 3, 4, 5? Menos 1. Será que tem o 0, antes do 1, por acaso? Aí? Mas essas projeções que a gente faz, né, o que a gente transfere, muitas vezes, para até arquétipos, né, sociais, que a gente falou aí muito, muito fortemente, né? E a gente, às vezes, busca essas punições ou essas compensações na nossa vida, acreditando num negócio maior, abstrato, que a gente, né, empodera muitas vezes. E aí, de alguma forma, eu fico me perguntando quais são os exercícios que a gente precisa colocar no nosso dia a dia para a gente botar um pouquinho mais o nosso pé no chão, um pouquinho mais a mãozinha na consciência, né, de conseguir tocar essas transferências que a gente acaba fazendo sem perceber, né? É como nascer, gatinhar, depois querer começar a caminhar, e aí a gente vai transferindo pouco a pouco as nossas energias para outros processos do nosso dia a dia. Você me lembrou o processo da criança mesmo, né? É a mãe, peito e criança a mesma coisa, a Ju lembrou isso no início. Depois o pai apresenta esse mundo, e depois esse mundo vai ser simbolizado lá fora na escola, né? Em que vem o aspecto social, né? Coleguinhas, né? E outras cositas que vêm com essa apresentação, né? Para esse mundo, né? Que vem aí. E me permitam, eu vou ver depois se eu acho aqui, eu comprei para ajudar, né, o NA, o Neuróticos Anônimos. Tem até perto de casa aqui, na Igreja Católica, um pessoal que se reúnem. E volta e meia eu encaminho o paciente para lá, para os Neuróticos Anônimos. Então, eles tiveram o Groover, que criou os Neuróticos Anônimos, ele vai pautar os passos lá nos Alcoólicos Anônimos, né? E dentro disso aí, é só para corroborar com o que o Daniel falou, ele vai fazer o inventário das emoções, né? Porque uma forma da gente, né, do que o Daniel falou aí, da gente buscar entender esse processo, esse exercício, é fazer esse inventário dessas emoções. Porque Groove parte do princípio de que toda neurose ela tem o egoísmo como fonte, né? Olha aí o conceito espírita, né? Olha lá o Livro dos Espíritos, entendeu? Olha que interessante como as coisas se conectam. E ele vai trazer isso. Então, esse inventário das emoções que ele pede em um dos exercícios dele lá,
dos neuróticos, ele vai pedir para a gente fazer esse inventário. E quando eu faço o inventário das minhas emoções, eu também tenho o inventário da minha gratidão. O que eu sou grata naquele dia por eu ter sido menos neurótica naquele dia. Então, é agradecer, né, a perceber o que eu devo ser grato para ter conquistado mais um passo, né, de deixar de ser neurótica. Né? Achei isso muito legal. Que me lembra aí, fazendo uma conexão com o convite que a gente faz desde o início, Albinha, que é manter, né, um diário da gratidão. Desde o início, quando a gente conversou do Dani de estudar, de criar o Aprendizes de Joana, a gente tinha muito essa preocupação de, Dani, isso não pode ser apenas teórico, né? A gente ainda não tinha lido esse capítulo do exercício, mas desde o início a gente vem registrando, e tem dia que esquece, depois anota, mas como trazer isso para a realidade? Como fazer para a gente ir descobrindo? É fantástico. Descobrindo coisas. O melhor é você voltar e ler ele depois, né? Que aí você começa a dizer, gente, olha só. Sabe, quando você coloca no papel, é que nem poema, né? Muitas vezes o poeta escreve e está lá colocado no caderno naquele momento. 6 meses depois você vai ler, gente, como é que eu pude escrever isso? Ou, né? Nossa, olha que riqueza que está guardado aqui, olha que coisa para se revelar, vamos publicar. Então, a gratidão tem sido dessa forma. Muitas vezes eu volto às leituras iniciais desse exercício que a gente propôs lá, e eu fico pensando assim, nossa, mas que visão restrita. Nossa, mas eu não tinha nem me atentado a isso. Então, esse exercício também de voltar e ver o que nós somos gratos acaba nos auxiliando no processo de avançar. Perfeito. E acho que aí tem muito a ver com a quarta etapa, que tem lugar a superação das projeções, mesmo que assinaladas pela transcendência do abstrato e das ideias, que é um convite já para, olha, começa a se olhar, olha para si mesmo, para de esconder coisas aí, seja na sombra, seja naquela parte ali, pensando o inconsciente do seu iceberg, começa a se olhar como um todo. Temos lado bom, mal, sem tantas dicotomias, não, isso eu rejeito, eu não quero ver, para a gente começar a se integrar, né? Ser o ser integral. Tem uma frase aqui de Jung, dentro das coisas que a gente vai lendo, que porque do livro do Seu Mito em nossa época. Porque todo aquele que não consegue tomar a própria existência como um compromisso ético é vitimado pelo princípio do poder. Né? Esse quarto passo, quarta etapa é isso, né? A gente entender a nossa experiência, perceber esse compromisso ético conosco, né? Para o despertar dessa consciência, né? Senão a gente vai estar aí sendo vitimado por esse sentimento egóico que nos acompanha aí desde sempre. Perfeito. Então, bom, é só uma questão de ordem. O nosso tempo hoje está cronometrado. Nós temos o desafio de 8 minutos. Ok. Senhor, bora lá. Parte 2 do exercício, daqui a pouco? Pode ser. Mas então, vamos lá. Olha, nessa quarta etapa, ainda complementando, quando a gente realmente começa nesse exercício de vamos nos olhar, do ser integral, existe também a possibilidade dos momentos de queda, né? Onde surge da queda de, entrei demais, não quero olhar para isso, nem todas as pessoas conseguem vencer essa etapa do desenvolvimento da consciência, ficam muito ali no ego, cometem equívocos,
A Joana traz essa questão também, que é uma etapa bem desafiadora. Para chegar, então, ao quinto momento, por fim, na quinta etapa, quando se encontra amadurecimento psicológico, né? Que o indivíduo passa a reintegração da consciência com a inconsciência, com a inconsciência, descobrindo os próprios limites do ego, alcançando o que poderíamos denominar como uma fase de atualidade, conseguindo a função transcendente, o símbolo unificador. Eu li, gente, porque é uma riqueza, é tão perfeito que acho que valia para a gente explicar essa última fase. E aí, meninos, como é que Joana finaliza esse convite do exercício? A gratidão. Olha, desde o início eu continuo, eu não sei porque que eu fiquei tão fixado na palavra julgamento, mas o último parágrafo na página 88 desse item fala: a gratidão possui esse maravilhoso mister de transformar o mundo e tornar as pessoas mais belas e mais queridas. Talvez aqui seja a minha resposta. Quando a gente traz a leveza no olhar, quando a gente consegue enxergar essas etapas propostas, e a gente consegue olhar para o ego, para o nosso orgulho, para tudo que a gente precisa trabalhar, e aí dessa forma a gente consegue ser mais socialmente, trazer uma ética social, incorporar a nossa ética no social, né? A nossa moralidade no social, ou seja, essa construção de ser não pode vir com julgamento. E aí, quando a gente tira esse olhar do julgamento, as coisas se transformam, mesmo sendo iguais. Exatamente. Muito bem. Pode ir, Ju. Pode falar. Eu tenho vergonha. Nos últimos minutos ela veio agora que a sensação tem vergonha. Eu sublinhei aqui, o Daniel, eu devia ter falado antes que eu sublinhei essa frase, mas eu sublinhei uma outra frase. Aqui, ó, tá lá embaixo. Sublinhada, porque não dava para ver. Aí, tudo bem, Daniel foi na minha frente. Mas tem uma parte aqui que eu, dentro do que você propõe aí, Ju. Todos os indivíduos têm dificuldade de vencer questões perturbadoras, especialmente quando procedem dos atavismos que nos organizam no passado por onde jornadeamos, né? Por onde jornadearam, né? E é isso, né? Os atavismos nos impedem muitas das vezes, mas o entender, o não julgamento, o exercício diário, a percepção de si, né? Isso vai fazer com que nós deixemos de ser atávicos, né? Sim. E a fala no iniciozinho aqui em off, né, que eu coloquei, se não me engano é André Luiz que diz, né, a persistência antecede a espontaneidade. Então, à medida que a gente for persistente nos exercícios, ainda que possam ser difíceis para nós, né? Mas a gente vai conseguir ser espontâneo lá na frente, né? O não julgamento será espontâneo, né? A gratidão será espontânea, né? Então, sede persistente para a gente ser espontâneo. Perfeito. E a dica é, Albinha, sublinha tudo. A dica é essa. Com vocês tem que ser. Como eu sublinhei tudo... Eu sublinhei essa também que você leu, eu sublinhei também. Então, era para sair as duas. Exatamente. Tudo. Eu tenho uma outra aqui para a gente finalizar, então, né? Junto com essa reflexão que você trouxe, importantíssima aí de Emmanuel, que é: momento chega em que o ser se enriquece de júbilo, de ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes. Exato. Ou seja, precisamos agir, precisamos ir para a prática, para o exercício, treinar, persistir, não é isso? Tornando a existência agradável e dessa maneira ampliando o círculo de bem-estar em sua volta, mudando as paisagens emocionais desorganizadas. Então, entender as dificuldades,
trabalhar, se exercitar, né? Agradecer diariamente pela oportunidade que a gente tem de estar aqui, podendo construir tudo isso, podendo se olhar, podendo estudar e, digamos, resgatar, se redimir, se perdoar, crescer, enfim. Agradecer sempre, para seguir nesse processo. Ô, Ju, Um monte de Daniel. ir aí no final. Um monte de quê? Agradecer, crescer. Isso, um monte de erro. Eu posso citar uma estrofe de um poema de Oswaldo Montenegro, que ele transformou em música? Vamos lá. Que vai entender um pouco, que vai fazer com que a gente perceba o quão é lindo esse processo e o quão deve ser prazeroso esse movimento. Porque nós somos compostos... Oi. Bom, como o nosso tempo está acabando, você topa fazer essa estrofe, compartilhar com a gente no ao vivo mais tarde? Pode ser. Deixa então... no ar, suspense. Tá bom, fica lá. Tá bom. Porque aí a gente vai finalizar já convidando o pessoal para curtir, compartilhar, deixar o comentário aqui. Por favor, deixem comentários assim, pedindo Albinha de novo, entendeu? Não! Ai, meu Deus! Para estar com a gente no ao vivo às 19 horas, que você traz essa reflexão para a gente, com todo mundo participando. Sim. Tá? Beleza. Nosso tempo está acabando. Obrigado. Beijo grande. Beijo, obrigada, Ju. Obrigada, Daniel. Beijo. Tchau. A gente se vê, a gente continua. Obrigada. Beleza. Nada, beijo.